Pai do Senhor, igreja, amém? Amém. Alguém ficou sem aquele papelzinho que a Duda e a Ana estavam entregando? Alguém está sem ou não? Todo mundo está com o papelzinho aí? Amém. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Tá todo mundo bem? Amém. Tudo tranquilo? Bom. Quando a gente entoa um louvor a Deus, em espírito e em verdade, não existe como não acontecer algo dentro de nós, porque Deus, Ele é espírito e Ele quer que nós o adoremos em espírito. E quando nós conseguimos chegar a esse ponto de adorar a Deus em espírito e verdade, não só apenas cantando, não só apenas tocando ou dançando, mas quando a gente consegue chegar a esse momento, e que com sinceridade com os irmãos não é sempre, né? Não é sempre, não é todo culto, não é toda vez que a gente coloca um louvor em casa, não é toda vez que a gente ministra a Deus alguma coisa, que conseguimos fazer isso em espírito e em verdade. E quando isso acontece, irmãos, nós conseguimos unir realmente o espiritual, que é Deus em espírito, e o nosso espírito com Ele. Aí é maravilhoso, as coisas acontecem. E acontecem não exteriormente, irmãos, as coisas acontecem interiormente. Amém. Amém, Jesus. O Júnior já orou tudo agora antes da pregação, e a única coisa que eu quero no meu coração, que eu estava falando com Deus, hoje é que Jesus consiga falar conosco, que o Espírito Santo consiga ministrar no nosso coração hoje. O Espírito Santo tenha liberdade com a força dele, sabe, com a vontade dele, com aquilo que ele queira falar no coração de cada um. Só a voz, só ele ministrando, só ele tocando, só ele entrando dentro do nosso coração e nos falando algo que os nossos ouvidos não podem ouvir, de dentro para fora. Eu queria que os irmãos abrissem, em nome de Jesus, em Hebreus 9. Aleluia, Jesus. Hebreus 9, versículo 11, por gentileza. Amém? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não feito com as coisas da terra, não feito com madeira, não feito com ouro da terra, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bode, de touro e as cinzas de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas
para servirmos ao Deus vivo. Irmãos, às vezes eu fico falando, Senhor, eu não quero ler a sua palavra, Deus, como uma história. Eu não quero ler a sua palavra, Deus amado, como uma religiosidade, que vamos ler a Bíblia todos os dias, vamos nos alimentar da palavra todos os dias. Mas se todos esses dias que nós pegarmos a Bíblia e nós começarmos a ler, por ler, vamos falar. A gente vai conhecer a história de Israel, a gente vai conhecer a história da crucificação, a gente vai conhecer a história dos discípulos, a gente vai conhecer a história de Jesus, a gente vai conhecer a história de Paulo, a gente vai conhecer a história de todos, depois vai chegar em Apocalipse, a gente vai ver as histórias futuras. Mas palavras, letras, irmãos, e se a gente não pedir para o Espírito Santo de Deus, isso pode parecer algo estranho. Poxa, não precisa ler a Bíblia todo dia. Não, irmãos, quando você for pegar a palavra de Deus para meditar, que ela se torne viva, que aquelas palavras que seja uma vez na semana, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Tem semana que eu não pego a Bíblia para ler, tem semana que eu não paro e não abro a Bíblia para ler, mas eu estou pegando? Não. Porque Jesus Cristo, Ele disse que chegaria um momento em que Ele gravaria as palavras nos nossos corações, e que Ele gravaria não mais em tábuas de pedra, não mais em lei, não mais em coisas para ficar gravadas na porta, como no Salmo 91, mas Ele faria aquele dia que o Espírito Santo testificaria no nosso coração, colocaria escrito no nosso coração, na nossa mente. Quantas das vezes nós não pegamos a Bíblia para ler, mas Jesus nos fala conosco através de outras coisas. Ele fala conosco através de uma canção, através de um louvor que é feito pela Bíblia, às vezes um salmo. E Jesus fala conosco. Às vezes Jesus fala conosco através do irmão, às vezes Ele fala conosco através da nossa esposa, ou através dos maridos. Não necessariamente a gente abriu a Bíblia para ler. Às vezes, qual que é o mais importante? Nós temos os ouvidos abertos para ouvir a voz do Espírito Santo quando Ele quiser falar, ou nós pegarmos a Bíblia e abrir todos os dias e não ouvirmos a voz de Jesus, não ouvirmos a voz de Cristo. E eu falando isso com Deus, eu falei, Senhor, eu comentei isso com a Tanira hoje, eu creio que está acontecendo alguma coisa, irmãos, no reino espiritual. Eu creio que a gente está vivendo um momento em que é um momento diferente. Eu não sei se eu estou ficando louco, eu não sei se está acontecendo alguma coisa comigo e que eu estou sentindo essas coisas. Eu estou sentindo que o momento ele é diferente cada vez, irmãos, cada vez em que acontece um esfriamento, cada vez que acontece alguma coisa em que o povo de Deus fica temeroso, ou fica frio, ou fica triste, ou que acontece algo que abafe ou tenta abafar a voz de Deus, Deus ele faz um mover, Deus ele chacoalha, ele mostra para alguém o caminho. Isso aconteceu desde a morte de Cristo, desde antes da morte de Cristo. Todas as vezes que acontecia alguma coisa, Deus agia e reavivava aquele povo, para nunca perder a esperança, para nunca perder o foco. Aconteceu depois dos discípulos, aconteceu depois que veio a reforma, aconteceu depois do avivamento. E agora, se a gente pegar e parar e pensar e ver todas as pessoas, todas as igrejas abertas, nós olhamos, parece que está todo mundo morto. Parece que é só movimento, irmãos. Parece que é só movimento. Parece que as pessoas se movimentam e fazem, mas parece que está todo mundo com os olhos fechados, com os ouvidos fechados, irmãos. E parece que quando isso vai acontecendo e a gente pensa que não tem mais jeito, e a gente olha uma notícia, a gente se escandaliza com algo vindo pelos homens, falando que é de Deus. Quando pelo menos a gente vê que isso está generalizado, a gente fala, meu Deus, aonde que isso vai parar? Será que isso não tem mais jeito? Deus ele faz alguma coisa. E eu creio, irmãos, que Jesus Cristo está abrindo os olhos da igreja dele de uma forma ou de outra, irmãos, porque é impossível aqueles que são eleitos por Deus, aqueles que são escolhidos por Deus, continuarem com os olhos fechados, com as escamas dos olhos, até a volta de Cristo. Não é possível. A redenção de Deus, a libertação de Jesus Cristo, a salvação que veio pelo sangue dele, não pelo sangue de bodes, irmãos, não é em vão.
Às vezes a gente pode até cantar que vai valer a pena. Às vezes a gente pode até cantar que valeu a pena, Senhor, o seu sangue na cruz. Mas às vezes nós não temos noção do que é isso. Nós não temos a noção do que é uma libertação, irmãos. Nós não temos a noção do que é ser resgatado. Porque nós nunca fomos escravos. Nós nunca fomos escravos. Nós nunca tivemos as nossas mãos amarradas. Nós não sabemos o que é chegar alguém e cortar as nossas amarras e falar para nós: agora vocês são livres. Nós não temos esse sentimento, porque nós nunca fomos escravos na carne, mas ainda nós somos escravos do pecado, se não cremos nesse Senhor. Ele fala: quando porém veio Cristo, sumo sacerdote dos bens já realizados, irmão, já está feito. Aí, poxa, mas é uma palavra e está aqui, irmãos, a gente pega a Bíblia para ler todo dia. Não é assim? E nós temos uma frase, um versículo, quando Cristo, sumo sacerdote dos bens já realizados. Todas as coisas estão feitas. Ele é o primeiro e o último. Basta agora, irmãos, nós fazermos algo aqui, ó, dentro de nós. Dentro de nós. Jesus Cristo, o sumo sacerdote dos bens já realizados, e Ele veio e nos deu a redenção eterna. É uma redenção, irmãos, que ela não tem começo e ela não tem fim. É uma redenção eterna. E o que nós fazemos com essa redenção, com essa liberdade? Qual é a liberdade que nós temos? Hoje Cristo nos libertou. Aí a gente pensa que Ele nos libertou porque antigamente era algo ortodoxo. Antigamente era algo tradicional e não poderia ter dança na igreja. E Cristo nos libertou, daí hoje nós dançamos na igreja. Antes era o hino da harpa, antes era só mesmo com o acordeon ou com o órgão. Hoje nós temos bateria, guitarra, vozes, nós dançamos e pulamos. Aí porque Cristo nos libertou. Não. Nós podemos estar fazendo tudo isso e ainda estarmos presos. Nós podemos estar fazendo tudo isso e ainda sermos escravos. A liberdade que Cristo nos libertou é dentro. É dentro. Eu vou fazer uma pergunta, lógico, é uma pergunta até que meio tola, mas quem acredita em Jesus Cristo? Pode levantar a mão, fica com vergonha não. Quando o Pablo ele pregou na quinta-feira, que ele disse que ele estava pregando com o pessoal do skate, aí ele disse que ele perguntou: todo mundo conhece Deus? Não conhece Deus. E Jesus, quem conhece? Ninguém levantou a mão. Irmãos, a gente veio de uma família, não sei vocês, mas a gente veio de uma descendência, principalmente as pessoas que nunca participaram de outra religião. A gente veio de uma linhagem familiar cristã, no meu caso, e que ouvimos falar de Cristo desde pequeno, que Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia. E só que isso veio passando de pai para filho, a gente entrou na igreja, e a gente fez, e é isso que a gente vê hoje. As pessoas da minha descendência que acreditavam em Jesus Cristo quando era criança, e que hoje seguem a Jesus Cristo, ou muitos não seguem a Jesus Cristo, e hoje, se a gente olhar para dentro, realmente, Jesus Cristo, como o Júlio falou, não é um herói de ficção. Jesus Cristo, ele não é uma pessoa que escreveram sobre ela apenas. Irmão, Jesus Cristo é aquele que morreu e que ressuscitou e que nos libertou e que nos deu redenção. É aqueles que dia após dia vem nos limpando e que dia após dia vem nos iluminando, irmãos. Só que se eu não tiver isso gravado dentro do meu coração, Jesus Cristo ele passa a ser normal, ele passa a ser uma pessoa normal, algo normal que escreveram de Jesus. Aonde que está a importância de Jesus Cristo na nossa vida? Onde que está a importância dele dentro de mim? Onde está a importância dele na minha família? Quando eu vou falar para Jesus com alguém, eu falo com uma certeza absoluta de que Jesus Cristo ressuscitou. Eu falo com uma certeza absoluta que Jesus Cristo hoje é vivo e Ele está do meu lado, Ele está dentro de mim. Irmão, se eu falo isso com toda a convicção com alguém que não acredita, eu sou maluco. Eu sou um cara fanático, eu sou religioso, eles não acreditam em mim. E como que vai ser essa descendência agora?
Como que vai ser as crianças que estão crescendo agora, os jovens que estão crescendo agora? Como que eles vão conhecer Jesus? A gente conheceu pelos nossos pais, uma descendência, e que religião, a gente aprendia religião na escola, era uma matéria. E hoje, irmãos, os adolescentes, as crianças, os pais, os responsáveis. Agora, Jesus Cristo, irmãos, se a gente perguntar para um jovem, uma criança, ou para alguém que frequenta aqui, acredita em Jesus? Eu acredito em Jesus. Jesus é vivo, é Cristo. Irmãos, para pensar. Jesus não é Buda. Jesus não é Krishna. Jesus não é outro santo. Isso devia gerar uma alegria no nosso coração, um contentamento no nosso coração, que ele deveria transparecer nos nossos olhos, ele devia sair pelos nossos poros, irmãos, essa vontade e essa certeza de que Jesus realmente é real. Isso deveria ser diferente, não deveria apenas sair da nossa boca. Eu acredito em Jesus. Eu sei que Jesus morreu por mim. E a pessoa olhar para você e falar assim: eu também acredito em Buda, cara. Eu também acredito em Krishna, eu também acredito em Maomé, eu acredito neles também como você acredita em Jesus. Mas não é igual. Não tem que ser igual. Não é você com a sua religião e eu com a minha e vamos parar por aí. Não, irmãos. Dentro de nós tem que sair algo que realmente aflija e deixe constrangido aquela pessoa que fala que tem outra religião. Porque o constrangimento daquela pessoa de ver nos seus olhos que você pode morrer, e nenhum pingo de dúvida vai aparecer na sua mente sobre Jesus Cristo. Aí nós olhamos uma passagem dessa, uma passagem importantíssima dessa, uma passagem viva dessa, e nós nos olhamos, legal. Por isso que quem conhece Jesus, irmãos? Quem conhece? Eu creio que Deus está fazendo um movimento. Eu não consigo ver com os meus olhos. Sinceramente, eu não consigo ver, não tenho meus olhos abertos espirituais para ver essas coisas. Mas eu creio que Jesus está fazendo alguma coisa. Eu creio que Deus está despertando de alguma maneira os corações desadormecidos. Eu creio que Ele está abrindo os olhos dos cegos, Ele está realmente destapando os ouvidos dos surdos. Sabe, em algum lugar, em alguma igreja, em algum local que pessoas se reúnem para falar do nome dEle, Ele está despertando alguma coisa. E até o final dos tempos, até a volta de Cristo, a igreja dele vai estar branca, vai estar purificada, vai estar com os olhos abertos, vai estar com os ouvidos, porque não é em vão. Não é em vão. A gente pensa que Jesus Cristo foi uma carta na manga de Deus para salvar a humanidade. Por simples falar isso, irmãos, Deus ele errou, e Deus não erra. Deus não erra. Jesus não é uma carta na manga de Deus. Jesus não foi um trunfo que ele tinha porque não deu certo o que ele fez antes. Agora vem Jesus para dar certo, para salvar a humanidade. Deus não erra. Deus não erra. Jesus, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Redentor. Jesus é aquele que veio nos tirar das trevas. Jesus é aquele que veio para ser o nosso irmão. Ele veio realmente para nos trazer a Deus, e Deus chegar e falar assim: agora vocês são meus herdeiros também, agora vocês são chamados filhos. Jesus, ele chegou depois de todas aquelas coisas, ele se preparando para ir. Ele falou para os discípulos dele: vocês não são mais meus escravos, vocês não são mais meus escravos. Eu não chamo vocês mais de escravos, mas eu chamo vocês de amigos. Eu chamo vocês de amigos. Irmãos, nós somos amigos, irmãos de Jesus, Filho de Deus. Nós somos co-herdeiros de todas as bênçãos celestiais. Aí nós gritamos e nós cantamos: e esse dia haverá de chegar, quando eu e você nos encontraremos com Ele. Mas nós cantamos isso como se fosse uma fábula. Nós cantamos isso como se isso daqui realmente fosse real, ou é uma letra decorada que nós cantamos, irmãos? Esse dia haverá de chegar. Meu Deus, quando eu canto essa música, que esse dia haverá de chegar, realmente isso tem que fazer um rebuliço dentro de mim, e eu tenho que desmaiar de alegria, de falar: meu Deus, esse dia realmente vai chegar. Mas eu tenho que crer que esse dia vai chegar. Se eu não crer que esse dia vai chegar, meu irmão, é uma letra qualquer, são só palavras. Oh, Jesus, você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus.
Pai, foi maravilhoso. Jesus, quando ele começou a... Ele já estava perto da hora dele partir, né? Ele começa a falar com os discípulos, ele começa a confortar o coração dos discípulos. Aí ele diz assim: olha, meus amigos, eu não vou chamar mais vocês de servos, eu vou chamar vocês agora de meus amigos, porque realmente você é meu amigo. E o amigo sabe o que faz o seu amigo. Agora, quando é servo, quando é patrão, né? Você não sabe o que o patrão faz, cara. Você sai fora do teu emprego, você vai para a tua casa e o que o teu patrão faz fica encoberto. E o que você faz fica encoberto também. Mas Jesus, ele quis dizer ao contrário. Ele falou assim: não, você sabe o que eu vou fazer e eu sei o que você vai fazer. Nós somos amigos íntimos mesmo, amigos mais que irmãos. Então daí agora você vai, eu vou ir para o meu pai. Eu vou ir para o meu pai e eu vou deixar o Consolador com vocês. E eu deixando esse Consolador, significa que você não vai estar sozinho de novo. Ele vai conseguir te gerar um fruto de arrependimento. Ele vai conseguir te orientar pelas coisas que você deve fazer ou não deve fazer. Isso é o meu Espírito vai estar com vocês. Tudo bem? Tudo bem. E outra coisa, fica, meus amigos, com a paz que eu te dou. Não com a paz que o mundo dá, mas com a paz que eu te dou. Aí o povo, eu creio que os discípulos, eles ficavam meio sem entender que Jesus falava: poxa, eu vou preparar o lugar, eu não vou deixar vocês sozinhos, vai vir outro Consolador. Eu creio que na época até para os discípulos ficava, poxa, eles entendiam, mas ficava meio que aquilo meio camuflado na mente. Porque talvez eles não acreditassem mesmo que isso iria acontecer, ou que realmente ele ia morrer daqui um tempinho. E até isso ficou provado que depois que Jesus morreu, cada um foi o que foi, e eles nem foram ver no terceiro dia que Jesus tinha ressuscitado. Então quer dizer que quando Jesus falava isso para eles ouviam, mas isso depois só foi testificar depois. Sabe, só foi se tornar vivo no coração deles depois da morte. Aí Jesus, ele pega e ele faz uma comparação, irmãos, que eu acho esse texto incrível. Que ele demonstra como que é a redenção eterna dele. Redenção eterna, irmãos. A gente pensa que hoje a gente veio e Deus nos libertou, só que Ele nos liberta todos os dias. A liberdade na nossa vida em Cristo, ela vem todos os dias. Porque a palavra diz que é de glória em glória, é de vitória em vitória. No último dia nós vamos chegar à luz perfeita. Quando Jesus Cristo voltar e o nosso corpo for transformado, aí eu vou perguntar: vocês acreditam nisso? Que o nosso corpo vai ser transformado? É outra coisa também que falam. Poxa, mas se a gente pensar nisso, isso é loucura. Isso é loucura. É coisa de louco isso. E quando nossos corpos serem transformados, aí pronto, se torna dia perfeito. Nós nos encontraremos com Ele. Mas aí Jesus ele falou assim: essa redenção é todo dia. A redenção completa, quando nossos corpos forem transformados. Aí ele fala assim: fora o Consolador, eu vou dar uma dica para vocês, como é que vocês vão chegar até a minha vida. Vocês vão ter que viver desse jeito. Só que não se preocupam, porque o meu Espírito vai fazer com que vocês vivam desse jeito. E ele pega, ele fala assim, ele faz uma comparação extraordinária, que é sobre a videira. Essa palavra da videira a gente já ouviu 1000 vezes. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor e vocês são os galhos. Os galhos que saem da videira verdadeira recebem a vida, recebem realmente a seiva, a vida de Jesus Cristo no nosso corpo, e dali faz com que brote frutos. Irmãos, essa palavra, especificamente esta palavra, os frutos não são pessoas. Não são pessoas. Esta palavra, os frutos, são frutos do Espírito. Não são pessoas. Porque as pessoas são os galhos. Então não tem como que as pessoas serem os galhos e serem os frutos ao mesmo tempo. E ele pega e fala assim: o meu pai é um agricultor. Quando você der fruto, e você começou a dar aquele fruto, meu pai vai e poda, para que você dê mais fruto. E quando você dá mais fruto, meu pai vai e poda, para você dar mais fruto.
E ele pega e ele começa a falar, só que se a gente olha essa passagem, a gente vê como uma história, uma historinha qualquer, uma historinha que, poxa, tá bom, é o fruto, é a videira e tal, mas veja com os olhos espirituais. Abra os olhos em nome de Jesus Cristo e veja que um galho sem a força vital do caule já era. Um galho sem a força vital que sai da raiz, irmãos, não tem vida. E é nisso que ele, sobre as linhas ali, ele vai querendo nos dizer, irmãos, que sem ele nós estamos mortos. Sem a vida que parte dele, nós não temos parte nenhuma. E ele disse assim, ó: meu pai é o agricultor, ele corta, ele poda. Agora, se vocês estiverem unidos em mim, eu também vou estar unidos em vocês, e nós vamos ser um. E essa vida que corre entre o galho e o tronco, entre o galho e o tronco, gera frutos, e esses frutos glorificam o meu pai. Isso é algo incrível. Se nós falarmos glória a Deus, são só palavras. Só palavras. Quando a gente fala assim, você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus! São só palavras. Palavras que, se não gerarem frutos de dentro, e os seus frutos glorificarem a Deus, nós não temos glória para dar para Deus. Qual é a glória que nós podemos dar para Deus? Se eu chego e falo para você, dá glória a Deus, você não tem glória nenhuma. Como que você vai dar algo que você não tem para Deus? Agora, se os frutos estão sendo gerados dentro do meu coração, eu glorifico a Deus sem abrir a minha boca. A glória vai para Deus sem eu fazer nada, irmãos. Eu vou ler outra passagem aqui, né? Todo mundo está com papelzinho na mão? A palavra do Senhor diz que estes são os frutos do Espírito Santo de Deus: amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, fidelidade, bondade e domínio próprio. Essas são as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, adoração aos ídolos, feitiçarias, brigas, ciúmes, egoísmo, desunião, divisões, inveja, desobediência, glutonaria e embriaguez. Agora você imagina, eu estou dançando aqui. Glorifica o Senhor com o vosso corpo. Em Romanos ele está dizendo assim, ó, o nosso corpo foi feito para glorificar a Deus, dançando, cantando, fazendo uma peça de teatro, tocando bateria. Irmãos, glorifica o seu corpo. E a pessoa que não tem braço? E a pessoa que não fala? E a pessoa que não vê? A pessoa que não ouve? E a pessoa que não anda? A pessoa que não tem como fazer alguma coisa para glorificar a Deus no seu corpo? É outra coisa, irmãos. Glorifica o seu corpo, porque o seu corpo é o galho que sai da videira, e dentro do seu corpo ele gera frutos. Dentro do seu corpo existe alegria, existe paz, existe mansidão, existe domínio próprio. Com o meu corpo, Deus, como um galho seu, Jesus, eu te glorifico. Glorifica a Deus com o seu corpo. Aí agora, daí eu vim pregar, e eu não tenho amor, não tenho alegria, não tenho paz, não tenho mansidão, não tenho domínio próprio, e eu estou cheio de imoralidade sexual, e eu estou cheio de glutonaria, e eu estou cheio de impureza, estou cheio de obras da carne, e eu venho pregar. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. Aí eu chego e eu começo a pregar. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estou louvando, eu, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Palavras, apenas palavras. Eu não estou glorificando Deus em nada. Eu não estou glorificando a Deus pregando. Eu não estou glorificando a Deus tocando, se os frutos do Espírito não fazerem parte da minha vida. Esses frutos glorificam a Deus, não sou eu. Ele fala assim, ó: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que
fizerdes, isso será feito. Com esses frutos, nisto é glorificado meu Pai, em que dê muitos frutos, e que esses frutos permaneçam. Aí nós pegamos a concepção de pessoas, e nós queremos ver a igreja lotada, e fala, quantos frutos você tem, irmão? Eu tenho 15. Eu tenho tantos frutos. Deus está sendo glorificado por aquele fruto que eu dei. Só que eu estou cheio de impureza no meu coração. Você não está glorificando Deus em nada. E nós falamos assim, agora esses frutos, eu tenho que ir dar fruto, e esse fruto ele tem que permanecer. Então as igrejas estão abarrotadas, e a pessoa que está ali na frente, ela pensa que os frutos dela permanecem. Mas é os frutos do coração, é os frutos da nossa vida, é o que vem de dentro de nós. Jesus ele faz uma comparação. Escuta só, irmãos, tudo é espiritual, tudo é espiritual. E nós temos que ter os nossos olhos espirituais abertos para ver essas coisas. Quando ele fala para a mulher do poço assim, acontecerá um tempo em que não será no monte nem em Jerusalém. Acontecerá um tempo em que meu Pai procurará verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Aí depois, quando ele está jogando a água, que eles estão na festa dos tabernáculos, e ele começa a jogar água nas escadas, e o povo, os sacerdotes começam a jogar água da escada, para lavar as escadarias. Aí Jesus fala assim, eu sou a fonte de água viva. Quem vier até a mim e beber de mim, de dentro de ti fluirão rios de água viva. Dentro, rios de água viva. Quando ele fala assim, irmãos, pode você pegar uma candeia e colocá-la debaixo da cama e iluminar lá fora? Não adianta. Você tem que pegar e colocá-la na janela, e a janela iluminar para fora. E somos nós, são os nossos olhos. É isso que eu estou dizendo, irmãos. As coisas elas vêm de dentro, porque de dentro procede o que é bom e de dentro procede o que é ruim. De dentro, se os nossos frutos estão realmente se multiplicando dentro de nós, as candeias dos meus olhos vão brilhar. Eu vou ter a certeza do meu Salvador, eu vou ter a certeza do meu Redentor. Agora, se as obras da carne, os frutos ruins estão dentro de mim, eu estou colocando a candeia debaixo da cama, irmãos, nada de bom vai sair da minha boca, nada de bom vai sair do que eu falo, do que eu prego, do que eu canto. E eu vivo dando glória a Deus, irmãos. Eu vivo dando. Agora quando você for dar glória a Deus, olhe para você. Olhe para você. Olhe para dentro de você e vê se há algum fruto que glorifique a Deus dentro de nós. Isso não é só palavras. Esse despertar que eu falo que eu estou percebendo em Deus, essas coisas, assim, são coisas tão simples, irmãos. Sabe? Jesus está querendo trazer a nossa memória, Ele está querendo nos mostrar que, olha que coisa maravilhosa, Deus é glorificado por um fruto que Ele faz nascer em nós. Ele fala na palavra, Ele diz assim, e vocês não podem fazer nada. Esse fruto quem gera é o Espírito. Eu não posso gerar um fruto de alegria no meu coração vendo uma comédia. Eu não posso gerar um fruto de domínio próprio no meu coração me trancando dentro do quarto. Eu não posso gerar fruto nenhum dentro de mim. Eu não tenho poder de gerar o fruto, porque um galho por si só não gera o fruto se não tiver no caule, se não tiver no tronco. E esse tronco é Jesus, e essa vida que vai até o galho e gera esse fruto, glorifica a Deus. E quando isso acontece, eu vivo bem. Vocês perceberam que algo que glorifica a Deus nos faz ter uma vida boa na terra? Quando eu pensei isso, eu fiquei constrangido, irmãos. Eu fiquei constrangido com a misericórdia de Deus. Eu fiquei constrangido com o amor dEle. Eu fiquei constrangido com a graça dEle. Porque o que vem dEle glorifica Ele. É para Ele, é dEle e é por Ele. Tudo, todas as coisas. Aí eu fiquei pensando comigo, Senhor, todo aquele que não nascer do Espírito não poderá ver o reino dos céus. E no final, em Gálatas, quando ele fala de todas as obras da carne, ele diz assim, todos os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Liga uma coisa com a outra, irmãos.
nasça do Espírito. E tem algumas traduções que em Gálatas não diz fruto, ele diz gerar. É como se algo estivesse nascendo dentro de nós. É algo como se algo estivesse sendo gerado dentro de nós. Gerados pelo Espírito, nascidos pelo Espírito, tudo pelo Espírito. Irmãos, eu dou glória a Deus aqui. Eu chego em casa e eu morro de ciúme da minha esposa. Ciúme doentio, ciúme a ponto de estragar uma amizade de alguém, ciúme a ponto de você fazer uma discórdia. Só que eu dou glória a Deus. Eu chego em casa e eu tenho os meus maiores segredos pecaminosos com imoralidade sexual dentro de mim, e eu chego e eu coloco isso nas minhas escondidas, irmãos. Só que eu glorifico a Deus porque eu dou glória a Deus. Eu não tenho domínio nenhum sobre as minhas ações. Eu não tenho domínio nenhum sobre os meus pensamentos. A hora que eu me grudo junto com um grupo, eu promovo a discórdia. A hora que eu me junto com alguém, eu promovo a divisão. A hora que um amigo meu me fala uma novidade, gera uma inveja no meu coração. Só que todas as coisas acontecem, e eu toco, e eu prego, e eu danço, e eu dou glória a Deus com a minha boca todos os dias. Aí eu vou falar uma coisa para vocês que pode até chocar. Pode até chocar. Somos falsos profetas esse dia. Somos falsos profetas. Falso profeta não é aquele que... não é o anticristo. O anticristo é o anticristo. Falso profeta é algo falso. Eu sou profeta de Deus. Vou profetizar na tua vida, irmãos. Profetizo. Profecia que eu estou dizendo não é profecia de vir do céu e falar, não. Profetiza na palavra, eu estou profetizando. Mas os meus frutos quais são? Eu sou falso profeta. A palavra do Senhor diz assim, sobre o falso profeta: pelos seus frutos os conhecereis. Mais nada. Aí eu olho para os meus frutos. Meus frutos glorificam a Deus ou eu estou sendo um falso profeta? Lá em Pedro, não me recordo agora qual, você que é em Pedro que fala, em Timóteo fala também sobre os frutos dos falsos profetas. É discórdia, é desunião, heresia. Essas coisas são os frutos do falso profeta. Porque a gente vê um cara pregando e a igreja lotada, e a gente fala, e a gente aqui na nossa humilde igreja, glória a Deus, e a gente vai e olha e fala assim, o cara é falso profeta. Por quê? Porque a gente começa a ver os frutos dele. Só que nós não olhamos para os nossos frutos. Nós não olhamos para as nossas falsos frutos. E se eu sou um profeta de Deus, e os frutos não fazem parte da minha vida, e se eu sou um profeta de Deus, e imoralidade, impureza, briga, ciúme, egoísmo, desunião, divisão, inveja, desobediência, glutonaria, fazem parte da minha vida, eu sou um falso profeta. Só que Deus, ele nos salva, e a redenção dele é todos os dias, irmãos. Quando o pastor Miguel, ele pregou e ele falou sobre bater na porta, né? Jesus bate na porta, isso daí me despertou algo, sabe? Depois que ele pregou, me despertou algo. E comecei a olhar para mim. Cada dia que eu olhava para mim, eu me envergonhava. Isso já faz mais ou menos uns 15 dias que eu medito nisso aqui, nos frutos e nas obras. Eu dei um papelzinho para cada um. É difícil a gente nos enxergar. É difícil a gente assumir algo que está dentro de nós. Só que faz assim, eu até comentei isso com a Catarina, a gente coloca uma dieta na geladeira e a gente vê todo dia aquela dieta. Né? A gente chega na geladeira e fala, hoje eu tenho que comer isso, o doutor pediu para eu fazer isso. Então quer dizer que eu tenho, é disciplina.
Você se disciplina pela sua dieta, você se disciplina pelo horário de serviço, você se disciplina pelos seus clientes, tudo é disciplina. Agora pega esse papelzinho que vocês vão levar para casa hoje, pendura na geladeira. Coloque no espelho quando você for se arrumar. Coloque num local visível, onde todos os dias você vai dar de frente com esse papel. E você chega ali com a tua canetinha, e você olha ali para o amor e fala, hoje foi. Olha para a alegria, hoje gerou em mim paz. E aí tudo bem. Aí você vai lá para baixo e você olha ali, moralidade sexual. Baixa a tua cabeça, não, esse aqui não. Mas não limpa. Limpa porque para Deus não existe, a gente pode se enfiar dentro de um buraco. Isso daqui não é algo para você, é algo teu. Esse papelzinho é algo teu. Não precisa ir ali riscar tudo. Aí tu vai na tua casa, pendura ali moralidade sexual, impureza, adoração a ídolos, desobediência a outro, inveja e tal. Aí isso é do Xande, né? Você deixa lá pendurado. Aí chega a Michelle lá, o Xande é assim. Não. Faça para você. Não precisa ir com a caneta. Deus olha o teu coração. É o seu coração. Isso é tão incrível, irmãos, que como é de dentro para fora, Jesus em outra palavra, ele também deixou falado, ele falou assim, ó, irmãos, não é o que você bota para dentro, não é o que você come, não é o que você veste, não é o que você bebe, não é o que você vê, não é o exterior, mas é o que você fala. Ele diz que o que nossa boca fala, o que o nosso coração está cheio. Deus fala que o que procede do nosso coração é o nosso pensamento. O que tem no nosso pensamento, o nosso coração está cheio, irmão. Então quando a gente chegar em casa, a gente colocar isso aqui, ó, vamos fazer uma reflexão nossa. Quando sobre a ceia, quando alguém fala assim, ó, examine-se a si mesmo, examina e vamos ceiar. É um exame bem superficial que a gente faz, é um exame bem hipócrita que a gente faz, é um exame churuta que a gente faz. Aí passa um mês em ceia, passa outro mês em ceia, passa outro mês em ceia. Ah, eu examinei isso porque eu estou mesmo. Ah, eu examinei. Aí só que daí no final dessa passagem, Paulo fala assim, é por isso que a igreja está doente. Então você examina. Tudo superficial, a gente se examina, vou lá, tomo ceia, pronto, examinei. Mas examina os seus frutos. Examina as suas obras. Até eu ia falar algumas coisas. Vamos tirar as mais cabeludas, né, que a gente fala tipo adultério, homicídio, imoralidade sexual, adoração a isso, feitiçarias. Isso daí vamos deixar de lado, né? Ninguém é adúltero, ninguém tem imoralidade sexual, ninguém mata, ninguém rouba. Então vamos deixar de lado esse. E vamos lá para a inveja. Vamos olhar para a gente e vamos ver se a gente não tem inveja. Sabe, se eu sinto uma inveja no meu coração, eu tenho que pedir para o Espírito Santo de Deus gerar um fruto de arrependimento em mim, e eu não tenho mais essa inveja. Vamos olhar para os ciúmes, irmãos. Vamos ver como é que anda o nosso relacionamento com as nossas esposas. Vamos ver como é que anda o relacionamento com os maridos. Vamos ver que ciúme é esse que está sendo gerado dentro de nós. Se é um ciúme que faz mal, um ciúme que ataca, um ciúme que magoa, um ciúme que ofende, um ciúme que deixa a gente para baixo. Eu glorifico a Deus com o meu corpo desse jeito? Não. Vamos colocar sobre as brigas, irmão. Eu sou um cara que eu vivo brigando, eu sou um cara que eu sou pavio curto mesmo. Isso não é fruto de espírito, isso não glorifica a Deus. Sabe, desunião, brigas, ciúmes, desobediência. Vamos ver como é que anda a nossa vida com o nosso pastor. Vamos ver como é que anda a vida com os nossos líderes. Vamos ver se eles falam algo hoje, amanhã a gente não cumpre. Vamos ver se essa desobediência está realmente fazendo com que eu glorifique a Deus, ou faça com que eu seja um falso profeta. Como que anda os tratamentos dos pais com os filhos, dos filhos com os pais? Traição, infidelidade. Quando
Quando a gente fala de infidelidade, a gente pensa só em marido e mulher, mas há uma infidelidade entre pai e filho, há uma infidelidade entre o filho e o pai, que não são fiéis um com o outro, há fidelidade entre amigos que não são fiéis, e há fidelidade entre marido e mulher, que não são fiéis um com os outros. Só que nós estamos glorificando a Deus todo culto, irmãos, e nós não estamos nos examinando, vendo se realmente isso está sendo glorificado ou não no nosso corpo. Aí cada vez que a gente olhar isso daqui, a gente ouve ali, ó. Cada vez que a gente olhar e a gente não ter vergonha de nós mesmos de falar que nós somos imorais. Cada vez que a gente olhar e a gente não ter, sabe, não ter constrangimento de falar que nós realmente somos egoístas. Isso é meu, eu não empresto para ninguém, isso eu comprei com o meu dinheiro, isso daqui é meu, eu sou egoísta. Um egoísmo com coisas que vão ficar na terra, com coisas que vão apodrecer. Nós somos egoístas com os nossos filhos, quem tem filho, somos egoístas com as nossas esposas, somos egoístas conosco mesmo. Aí cada vez que a gente olhar ali naquele papelzinho e falar assim, hoje eu fui egoísta, Deus. Confessa isso para Deus em nome de Jesus Cristo, irmãos. Cada vez que a gente olhar e falar assim, Pai, hoje realmente eu tive uma imoralidade sexual no meu pensamento, Deus. Pai, hoje eu cometi, Jesus amado, um ciúme com a minha esposa, Pai. E você olhar aquele papelzinho, cada vez que você admitir, cada vez que você vê que realmente isso faz parte da sua vida, é a voz de Jesus falando no seu coração, irmãos. É a voz do Espírito Santo te alertando no seu coração. Não é voz audível, não. É aquilo ali, ó. Jesus, ele é tão maravilhoso que cada vez, irmãos, olha só, ou a seiva de Jesus está realmente me alimentando, e os frutos estão sendo do Espírito, e eu estou glorificando a Deus com os frutos, não com a minha boca, não com a minha mão, não dançando, eu estou glorificando a Deus com os meus frutos. Eu sei de onde está vindo a vida. Eu sei de onde é que está vindo o meu alimento. Agora, irmão, se não existir isso, não está grudado na videira. Todo aquele que não estiver grudado na videira e não produzir fruto, meu Pai é o agricultor do povo. E se essa vida não for de Cristo, irmãos, estamos perdidos. Aí Jesus, ele vai, é tão maravilhoso, irmãos, que ele vê a hora que você está se esvaindo, ele vê a hora que a vida está indo embora, ele vê a hora que os galhos estão secando, ele vai e bate. Seria diferente se Jesus fosse embora. Seria diferente se Jesus saísse e fosse embora. Mas Jesus, ele continuou e bateu. Significa, se ele bateu, aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei, e a minha porta eu entrarei e cearei com ele. Então quer dizer que, irmãos, mesmo se a gente estiver com isso aqui, ó, até o talo do cabelo, que eu não tenho muito, tudo isso na nossa vida, ainda há chance de ouvir a voz de Jesus. Há chance, cada vez que você assume isso daqui, é a voz de Jesus que você está ouvindo. Jesus, me dá domínio próprio. Poxa, a questão do domínio próprio, irmãos, assim, ó, você quer ver a nossa paciência? Nos coloca no trânsito. Nos coloca no trânsito, ou dirigindo um carro, ou dentro de um ônibus, e pega um engarrafamento. Pega um acidente, pega uma tranqueira na tua frente. Aí você consegue se analisar. Aí você consegue ver se você tem domínio próprio. Você consegue ver se os frutos da paciência estão sendo gerados em você. Ou você vê se você é impaciente. Ou se você já murmura, já briga, e se a raiva já toma conta de você. Essa análise, irmãos. Tu imagina se quando a gente começar a olhar para a nossa geladeira, para o nosso espelho, e a gente começar a ver que isso daqui não está existindo mais na nossa vida, irmãos. Que a gente não é mais imoral, que a gente não é mais ciumento, que a gente não briga mais, que a gente
sendo mais invejoso, que eu não estou sendo mais impuro, irmãos. Os frutos do Espírito vão começar a ser transbordados na nossa vida, e vai acontecer aquilo que o pastor anseia, que é aquela vontade de todos adorarem no mesmo Espírito, aquela vontade de realmente os rios de água viva serem transbordados na nossa vida. Aí acontece, sabe por quê? Porque não vem de fora, porque vem de dentro. Se você tiver com seus frutos assim, orchando, assim, ó, junto com Deus, se o Elias estiver com os frutos dele realmente glorificando a Deus, a Michele, o Paulo, Vinha, quando vocês estiverem juntos, segura, porque o Espírito Santo vai fazer transbordar. E é diferente, a gente fica esperando vir. A gente fica esperando vir. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Jesus. Só que os nossos frutos não estão glorificando a Deus. A nossa vida está cheia de frutos ruins. Não vem, não sai. Porque sai, irmãos, tem que sair, não tem que entrar, irmãos. Sai. Os rios de água viva fluirão de dentro de você. As candeias são, a janela das candeias iluminará quem estiver ao seu lado. Aí o Xande junto com a Michele, junto com a Flávia, junto com o Paulo, aí o Espírito Santo transborda na vida de vocês. O Espírito Santo vai transbordar na minha vida. E quando a gente sair daqui, a gente vai sair cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque os frutos que fazem parte da nossa vida glorificaram a Deus todo o tempo, mesmo que a gente ficasse calado. Os frutos, eles estão glorificando a Deus, irmãos. Deus está recebendo a glória que é dele, que é só para ele, e nisso o rio transborda. Aí atinge o Elias, atinge a família, atinge todos, e a gente sai daqui satisfeito. Agora, quando algo é supérfluo, quando é superficial a coisa, quando nossos frutos não estão sendo do Espírito, e nós cantamos, adoramos, a gente fala, poxa, não sei o que vai acontecer hoje. Hoje o louvor não estava legal. Hoje a palavra assim, ó, meu Deus do céu, cheguei a dormir na cadeira. O que está acontecendo com aquela igreja? O que está acontecendo comigo? Quando forem fazer essas perguntas, o que está acontecendo comigo? E olha ali e vê que está acontecendo isso. Por isso. Às vezes tem 8, vamos supor, um grupo de 10, a gente cantando. Uma quinta-feira, né, que está vendo gente. Grupo de 10, aí tem 8, tem tudo o pessoal cantando. Tem 2 que está se desmanchando a presença de Deus. Né? Tem 2 que está assim, ó, flutuando na presença de Deus. E os outros 8 estão parados e não entendem o que está acontecendo. E um olha para o outro e não sabe. Mas como é que pode, cara? Hoje não estava bom muito. Como é que aquelas 2 pessoas se desmancharam na presença de Deus? Os frutos delas. Deus dela transbordou rios de água viva. Os frutos dela estão glorificando a Deus. Isso é entre você e Deus. Para terminar, quero ler uma. Deus ele é maravilhoso. Sabe o que? Deixa eu só falar uma coisa sobre a redenção de Jesus. A misericórdia, o amor, a graça dele, ele está na nossa porta, ele está dentro da nossa casa todo dia quando a gente abre o olho. Que é isso? Que amor é esse? Que graça é essa, irmãos? Que a gente não consegue entender. Deus, ele te perdoa todos os dias quando você abre os seus olhos. Misericórdia, graça e amor já está ali pronto para você pegar. Só que mesmo ele sabendo que você vai ser um imoral, mesmo ele sabendo que você vai mentir, mesmo ele sabendo que você vai adulterar, mesmo ele sabendo que você vai fornicar, vai brigar, vai ter ciúmes, no outro dia a misericórdia, o amor e a graça está lá de novo. Isso, coisas que nós não conseguimos entender realmente, irmãos. Ele sabe todas as coisas, todos os nossos passos e pensamentos. Nós levantamos, pegamos a misericórdia, a graça e o amor e vamos trabalhar. E durante aquele dia eu não glorifico a Deus com os meus atos nem um minuto sequer, e vou dormir. No outro dia, misericórdia, graça e amor está de novo, gente.
Então o que falta é isso. Todo dia daí, abrir os nossos olhos. E o que eu tenho pedido para Jesus, eu tenho pedido para Deus é isso. Sabe, abre os meus olhos. Porque olha só que coisa interessante, se você tiver amor, se você tiver alegria, se você tiver paz, a paz que Jesus dá, ela excede todo o entendimento, ela excede tudo isso. Sabe por quê? Porque a paz que ele fala não é a falta de guerra. A paz que ele diz não é você estar num ambiente tranquilo. A paz interior é você não andar de cabeça erguida. Você não ser acusado por Satanás em nada, irmão. Quando você começar a ter felicidade, quando você começar a ter delicadeza, quando você começar a ser dócil com as pessoas, quando você não ser ignorante, quando você começar realmente a tratar as pessoas com amor, a tratar as pessoas com carinho, quando você não passar a não mentir mais, mesmo que isso te prejudique, quando você ser uma pessoa realmente fiel a teu pai, a sua mãe, a sua esposa, quando você realmente começar a ter bondade no seu coração, isso daí, o único que ganha é você. Nós passamos a ter uma vida melhor, nós passamos a ter uma vida feliz, uma vida alegre. Aí a gente pensa assim, não precisa fazer nada para ter isso, a gente não precisa pagar, para um feiticeiro, a gente não precisa fazer um trabalho, a gente não precisa ficar no mosteiro sem contato com o mundo, a gente não precisa fazer nada mirabolante para que isso aconteça. A única coisa que a gente tem que fazer é assumir as obras da carne na nossa vida. Assuma em nome de Jesus Cristo tudo que você faz. Assuma tudo que você pensa, assuma tudo que você quer fazer, assuma todas as iniquidades que estão sendo geradas no seu coração. Irmãos, eu assumi, e depois que eu assumi todos os meus desejos, depois que eu assumi todas as minhas iniquidades que ainda não coloquei em prática, depois que eu assumi tudo aquilo que me fazia deixar para baixo, e eu assumi, e eu escrevi, e eu falei, é isso aqui, Deus, eu coloco nas suas mãos, meu Pai, porque sem o Senhor eu não consigo viver. Sem o Senhor eu não tenho, meu Pai amado, para onde ir. E Jesus veio trabalhando, e Ele vai trabalhar na sua vida, em nome de Jesus. Mas, por favor, não jogue fora esse papel. Coloca lá, uma vez ou outra no dia, chega lá e vai falando. Isso chega a ser interessante para a gente mesmo. É algo interessante você olhar para aquilo ali e falar, e você assumir para você que aquele dia você fez isso. Você assumir que aquele dia você não teve o domínio, você assumir que aquele dia realmente você não teve alegria, não teve paz. Cada vez que a gente assumir isso para Deus, Deus fala assim, ó, meu filho, vem cá. E Ele vai te gerar um fruto de arrependimento. Aí Paulo ele fala assim, ó, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso é muito importante, principalmente quando você tem um convívio familiar e esse convívio não foi muito bem durante o dia, e quando chegar a noite, você deixar o sol se pôr sobre a sua ira, e você dormir irado com seu esposo, e você dormir irado com a sua esposa, e você dormir irado com o seu filho, com a sua filha. Isso faz um mal para dentro de nós, irmãos. Não deixe o sol se pôr sobre isso. Aquele que furtava, não furte mais. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. E não entristeçais o Espírito de Deus, do qual fosse selados para o dia da redenção. Todo dia Ele nos salva, todo dia Ele nos liberta, todo dia, até chegar ao dia perfeito, meus irmãos. Para terminar, eu vou pedir para o Júnior colocar um louvor. O número 8, Júnior. Presta atenção nessa letra. Assim, ó, não pense mais nada. Presta atenção na simplicidade dessa letra. Em nome de Jesus.